Olá, começamos agora mais um programa Cidadania em Debate, uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje vamos falar dos três poderes. No Brasil, há o poder executivo, legislativo e judiciário. Diz a Constituição que esses poderes são independentes entre si, mas que devem relacionar-se de forma harmoniosa. Mas afinal, será que na prática eles atuam com independência e harmonia? E afinal, qual é o papel de cada poder? No programa de hoje, eu e o jornalista Daniel Dino vamos bater um papo sobre esse assunto com o analista político e professor João Edson. João, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui, Andréia, Daniel. É um belo assunto, até porque, apesar dos grandes problemas, até hoje na humanidade ainda não encontraram um sistema melhor do que o sistema republicano democrático com os três poderes constituídos. Qual que seria a origem, a necessidade dessa divisão de poderes? Olha, esse debate e a origem dela se dá na Europa, quando você está quebrando o princípio do absolutismo, que era dos reis absolutistas, né? Você criar três poderes. Primeiro, por que três? Né? É um número ímpar, que você não teria um consenso de empate. Esse é o primeiro problema, né? O segundo fator é que sempre vai existir a prevalência de dois poderes sobre um no caso da divergência. Por isso que na Constituição, não só do Brasil, na Constituição de todos os países republicanos democráticos, está escrito que os três poderes deverão ser independentes, mas harmônicos entre si. Harmonia não significa aceitação da relação do outro poder. Agora a gente tem que entender entre a teoria montada para esse Estado republicano e a prática. A prática é feita por homens, por pessoas, por seres, né? E na relação da prática, da forma que é constituída, ali que aparecem as anomalias, que elas podem ser corrigidas, elas não precisam ser destruídas, né? Quando nós falamos de poder executivo, por exemplo, estamos falando dos prefeitos, falando do governador do Estado, do presidente da República. Quando falamos de poder legislativo, estamos falando dos vereadores, falando dos deputados estaduais, e na Câmara Federal nós temos o sistema bicameral. O Congresso Nacional é formado pelos deputados federais e pelos senadores. Duas câmaras. Por que duas câmaras? Porque uma é representante do povo. E o representante do povo é onde se faz o grande debate, a grande discussão. Seria o Senado. Seria a Câmara dos Deputados Federais. O Senado é representante das unidades federativas. Por isso que existe essa diferença quando falando legislativo. Por exemplo, Mato Grosso tem 8 deputados federais. Por quê? Porque é proporcional à população. São Paulo tem 70, porque a população é maior. Mas quando falamos senadores, São Paulo tem 3 e Roraima, que é a menor população toda de Roraima dá 600 mil, os votantes dá em torno de 300 mil, tem 3 senadores também, porque eles representam a unidade federativa. O Senado faz parte de ser o guardião da República, o guardião da própria Constituição, e para ser senador não é a mesma idade de ser deputado, porque tem que ter uma responsabilidade maior. A origem disso está no Império Romano. Eles tinham a Câmara, que era o parlatório, né? Parlatório vem de parlare, de falar, de falação, né? É onde seria os representantes das unidades. E tinha a senatória, que eram os senhores. Senador vem de senhores, vem de senatória. Seriam homens ilibados, sérios, responsáveis, já com uma certa idade, que não estava ali por interesses pessoais, que serve para fazer o filtrar. Por isso que os projetos eles são discutidos, debatidos na Câmara, vai para o Senado. Se tiver alguma alteração, ele volta de novo para o debate, que é a relação entre o representante da unidade federativa e o representante do povo. E temos o judiciário, né? O judiciário, temos a Câmara Alta, né? Por isso temos primeira, segunda e a última instância, a terceira instância que está lá. No caso do judiciário, nós temos judiciário federal e estadual. Não temos o municipal e não pode ter o municipal. Por quê? A justiça, ela tem que ser distanciada do problema. Ela não pode ter um grau de aproximação do problema. Se você criar a justiça municipal, você favorece um poder enorme no município. A questão das relações pessoais, ela não é impessoal. Ela tem que ser impessoal, né? Por isso que existe o trâmite burocrático no julgamento. Você não pode ter, por exemplo, um acidente de trânsito que o cara morreu, você trazer uma mesa ali naquele local, no calor do sangue, da emoção, debater que vai condenar todo mundo, mesmo que o cara saltou na frente do carro. Esse distanciamento ele é necessário. Ele é necessário o distanciamento do problema para você ter isenção no julgamento, mas o distanciamento também em termos de unidade.
E tem uma coisa que as pessoas sabem muito pouco em relação a isso. A territorialidade da extensão da vara determinada, daquela instância jurídica, ela não precisa obedecer normalmente uma lógica geográfica do município. Você pode pular um município para o outro. A jurisdição ela pode ser diferente em termos disso. Né? Se pega uma comarca, por exemplo, no interior, ela tem lá 1, 2 varas. Se acontecer algum problema, ela vai para outra comarca que abrange aquela área. Sim. E ela pode ter uma extensão também, diferenciando um município do outro. Às vezes uma comarca tem de vários municípios. Isso. E isso é importante, porque tem um número mínimo, tá? Mas é importante para você ter o distanciamento. Ela é diferente do político. O político você precisa ter o contato físico com o povo, ter essa ligação, né? No caso do judiciário, não. Você precisa ter justamente, tem que ter a sensibilidade, mas tem que ter o distanciamento emocional para ter a isenção, ou o máximo possível de isenção, na hora do julgamento, porque ela mexe com o processo finalístico. Então, aqueles poderes que requerem essa proximidade, que seria o parlamento, o legislativo e o executivo, eles têm em todas as esferas dos estados e exatamente. municípios. Agora, ninguém é mais próximo do povo e ninguém deve ser mais próximo do povo do que o legislativo. O legislativo é exatamente a casa do povo, é onde o povo deve ter o contato. Acontece que esses papéis, e aí, assim, para a gente ir para o debate, tem que colocar os 2 problemas existentes. O primeiro problema é a subsistência desses poderes. Se eles são independentes, deveriam ser independentes também no processo de arrecadação. Não são. Não são. Só o executivo arrecada. Mesmo que ele não possa tocar no dinheiro, o dinheiro tem que passar por ele para ir para esses poderes. Então você já cria um superpoder sobre o executivo. Aí o presidente da República parece ser o maior de todos. E no estado, o governador maior de todos, o município maior de todos. Justamente para a questão financeira. Isso aí faz parte dos velhos jargões dos antigos, né? Quer saber se o povo vai brigar ou não vai brigar, bota dinheiro no meio. Então aí é uma questão séria, porque a gente vê constantemente a guerra dos duodécimos, por exemplo, das transferências, né? Justamente por isso, porque a arrecadação vai para o executivo. O que comprometeria essa independência. Compromete, de uma certa forma compromete. Esse é o primeiro fator. E aí afeta todos os poderes, todas as autarquias. Mesmo o governo não podendo tocar no dinheiro, o dinheiro passa por lá. Esse dinheiro poderia, ao chegar lá, ele sair automaticamente. Sei lá, com o tempo provavelmente vai resolver isso, né? Esse é o primeiro grande problema. Professor, a gente estava fazendo uma análise e como é que são os mecanismos que um poder pode ter para evitar que um outro poder ele se sobreponha sobre o outro? Porque o senhor falou primeiramente que são 3 poderes, justamente numa questão de disputa, 2 se unirem e imporem a sua vontade, imporem o seu desejo, imporem o seu entendimento. Mas este poder que muitas vezes está sendo refém de um desses outros 2, existem mecanismos de defesa? A sociedade pode participar nessa relação dos 3 poderes? Pode. Aí que eu falo, tem uma casa que ela é exclusiva da sociedade, que é o legislativo. Sim. E a sociedade precisa entender isso. E o executivo é ela que escolhe. O único dos 3 poderes que não é a sociedade que escolhe, que tem um critério técnico, é o judiciário. Os outros 2 poderes na democracia, ela é totalmente da população. Agora, uma população que não sabe aonde quer chegar, não sabe também para onde caminha. Como que ela vai fazer as escolhas dela? Nós temos um problema sério, cultural, de entender esse mecanismo. Isso deveria ser aula, deveria ser básico, deveria terminar aquela primeira parte do ensino fundamental, as crianças já tendo um entendimento de qual é a responsabilidade delas como cidadão, como pessoa. Não temos isso. Não temos. Nós vemos aí a questão da escolha. Essa eleição que passou aí muito recente é um exemplo claro disso. Na maioria das casas legislativas do Brasil todo, trocou mais de 50%. Ótimo. Democracia significa revezamento. Até aí é perfeito. Mas qual foi o critério para trocar? Qual foi o critério de dizer assim, escuta, eu estou trocando porque eu quero... Não estou criticando se o cara escolhido foi bom ou foi mal. Mas se você perguntar para o eleitor por que ele fez essa troca, ele não sabe te dizer por que fez. Lógico que vai ter aqueles que sabem, mas assim, é infinitamente menor esse grupo. Podemos ir além. Há eleitores que não sabem, não lembram quem que eles votaram nas eleições Exatamente. passadas. Então assim, a gente precisa de um acréscimo nisso. Está falando que tem 2 problemas. Um dos problemas é esse. O outro problema sério que nós temos, ela está na ocupação do poder. Só para a gente compreender. O legislativo é onde formula-se as leis. O judiciário é onde se aplica as leis. E a execução orçamentária se dá no executivo. Só que não é assim que funciona na prática.
Se nós pegarmos as casas legislativas, pegarmos as leis de soluções imediatas, elas são todas formuladas no Executivo. Todas eu estou exagerando. Mas a grande maioria, 90%, é formulado pelo Executivo, mandado para o Legislativo aprovar. No caso, as medidas provisórias? Medidas provisórias, 100%, né? 100% da medida provisória vem do Executivo para o Legislativo. E tantas outras formulações de reajuste. Vamos pegar aqui a questão do ajuste fiscal do Estado. Nós tivemos recente em Mato Grosso, né? O recém-governo empossado, Mauro Mendes, formulou um projeto de lei, apresentou aqui. A pergunta era, o projeto de lei teria que ser formulado lá, formulado aqui, o debate teria que ser lá, teria que ser aqui. A gente deforma a relação do poder, esse debate teria que ser aqui. Ele é um mero executor, mas ele chega a uma altura e diz assim, para executar eu tenho que fazer isso. Esse é um problema muito sério, que envolve dinheiro também. Aí vem as anomalias. Vamos aqui primeiro na relação executivo-legislativo. Qual que é a grande anomalia disso? A grande anomalia chama-se emenda parlamentar. Porque se o dinheiro é para ser feito pelo executivo, como que o legislativo vai determinar onde vai esse dinheiro? Mas por que nós fazemos isso? Porque nós conseguimos encontrar uma equação. O Brasil é muito grande. Tem lá 513 deputados e um presidente. O presidente não consegue enxergar o Brasil inteiro. Então distribuiu parte do orçamento para que os deputados que vão lá na ponta consigam trazer o problema. A princípio isso parece bonito. E é a forma que encontrou de remendar esse processo. Mas na prática, como que funciona? Na prática tem um problema sério, porque tem o pessoal meu, da base, e o pessoal que não é da base. É tanto que a discussão dos últimos 4 anos foi criar as chamadas emendas impositivas. Para dizer assim, o senhor governador, o senhor presidente da República vai ter que atender, inclusive, daqueles deputados que não são da sua base. Impositivo é isso, você vai ter que aplicar. Então, assim, o deputado colocou tantos por cento em positivo. Porque senão o deputado que não era da base, não adiantava ele fazer projeto, emenda, um punhado de coisa. Eu não vou favorecer o inimigo que está batendo em mim. Ou seja, você criou anomalia nesse processo. Nós temos que criar alguma forma. Eu defendo o voto distrital. E você criar os deputados distritais. Daí você já acaba com esse negócio. Você já tem uma representatividade distrital, você termina diminuindo isso, né? Esses projetos chegariam no executivo e estaria resolvido. Mas como que o eleitor que é a dona de casa, o trabalhador que muitas vezes ele não tem tempo, né? A desculpa do tempo é uma desculpa, na verdade, né? Porque todo mundo tem tempo para estudar um pouco e para poder aprofundar sobre política, sobre as pessoas que gerem a nossa vida, né? Só que, como que essa pessoa que acaba se envolvendo pouco, ela pode encarar isso? Porque eu vejo isso muito perto da minha casa, com os meus amigos. Na hora que eles vão votar, eles escolhem o vereador que vai, conforme esfera, né? O vereador que vai tampar o buraco perto de casa, porque o prefeito, infelizmente, não enxerga esse buraco. Na hora que vai escolher um deputado, escolhe o deputado que a pessoa sofre mais com saúde, ele escolhe o deputado que tem o discurso da saúde, escolhe o deputado que fala sobre segurança, e assim por diante. Então, o eleitor ele acaba escolhendo parlamentares que fazem propostas do executivo. Como que o eleitor pode entender os poderes e contribuir para que os poderes exerçam a sua efetiva função? Professor, vamos responder essa pergunta no próximo bloco. Você que está conosco, não saia daí. Voltamos já já. Olá, voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate. Finalizamos o primeiro bloco com um questionamento do jornalista Daniel Dino. Professor, nós estávamos falando muito que o eleitor ele acaba sofrendo na hora de votar. Porque as campanhas em si, e não é culpa dos políticos, se eles não fizerem esse tipo de campanha, fatalmente eles não serão eleitos. Eles acabam, os legisladores, apresentando proposta de campanha, apresentando compromissos com o eleitor do executivo. Eles prometem asfaltar uma rua, prometem investir na segurança, investir na saúde. E o eleitor, ele carece desses serviços na onde ele mora e ele escolhe este legislador. Como resolver essa situação? Como devolver o voto do eleitor, do parlamentar, para fazer a função de um parlamentar? Ok, é uma pergunta muito importante isso. E vou tentar responder da forma mais simples possível. Vou começar da resposta final, que é simplista, para a gente ir para a parte complexa.
A resposta é muito simples. Quando você for votar no executivo, que é prefeito, governador e presidente, vote em alguém para resolver os seus problemas daquele momento, daquele dia, da manhã, depois. Quando você for escolher um parlamentar, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, escolha alguém que vai fazer alguma coisa para o seu filho, porque a legislação faz para o futuro. Então, resumindo, o executivo é para o presente, o legislador é para o futuro. É simples dessa forma. Agora, aonde está o processo da distorção das relações de poder? Primeiro está aí nessas emendas parlamentares, está na questão dos projetos. Tem projeto que um vereador faz, todo mundo assume, fica da Câmara, por aí afora, se for muito grande, né, se for pequenininho ali. Isso ocorre por um motivo muito simples, e a sociedade tem uma responsabilidade sobre isso. Apesar de estar num Estado republicano, nós nos comportamos o tempo todo como se a gente estivesse num reinado. Então eu não quero ter um deputado, não quero ter um vereador, eu quero ter um rei, que quando eu precisar, eu encurto distância, ligo para ele e resolvo os problemas. Então ele resolve ser o mensageiro mais próximo possível do rei. No caso aí eu vejo o executivo como um rei, é o mensageiro mais próximo. É interessante que tem gente que vota para o cara tapar o buraco, para o vereador tapar o buraco, mas vota no prefeito que está perdendo. Vai ser difícil, vocês são do mesmo grupo. Não vai ter como realizar isso, né? E não poderia ser assim, porque ia ficar todo mundo votando só no lado que vence, não teria oposições por aí afora. Então a gente precisa redimensionar essa ideia do levar vantagem sempre para o presente. Para o presente está o executivo, para o futuro está o legislativo. E por que que na hora da campanha, essa é uma grande discussão. Se você andar o Brasil afora, vai dizer assim, o político na hora da campanha fala uma coisa, depois fala outra. Por que que isso ocorre? Porque o político na hora da campanha precisa de voto. E se você impõe para ele que você vai votar nele só se ele fizer tal coisa, ele vai dizer para você que vai, porque político sem voto não chega a lugar nenhum. Então ele está dizendo para você que ele vai fazer aquilo, que ele precisa do voto primeiro, para depois lidar com a realidade. Nós temos que sair desse mundo da fantasia. Existem vários projetos em tramitação no Congresso Nacional que tratam de transformar a promessa que o senhor acabou de citar, a promessa eleitoral, e depois o político não cumprir essa promessa, e pior, agir contrário àquilo que ele prometeu em campanha, como um crime, e como um crime grave. Exato. O senhor acha que isso é um caminho para mudar as campanhas, ou isso na prática mesmo não terá efeito, e se isso pode virar realidade? Efeito zero. Até porque ele está prometendo, muitas vezes, uma ação que não é do poder que ele vai exercer. Efeito zero. Zero por quê? Porque nós vamos criar, primeiro eu não acredito que isso passe. Se passar, nós vamos criar mais um poder punitivo. E quando você cria um poder punitivo que vai punir o rei, ele coloca lá assim, fulano de tal será punido desde que. Aí o desde que significa que ele vai ser punido, mas não vai ser punido. Prometeu, mas não cumpriu. Aí ele vai dar o direito dele de se defender e ele vai dizer, eu não prometi porque o executivo, isso aqui dependia do executivo, mandei o projeto e o executivo não fez. Mesmo que o executivo pegue o projeto e comece a rir, fala, esse negócio que você inventou é brincadeira, não é nem da alçada aqui do município. Aí, assim, eu vou falar que vai ser punido, vai ficar parecendo que vai ter que fazer uma promessa, o que tem, ele vai continuar podendo falar o que ele quiser, e ele vai ter que ter direito à resposta, nós estamos na democracia, vai ter que ter direito à defesa. Ele pode se defender depois, olha, eu falei para você que ia fazer, fiz o projeto daqui. Só que eu não faço sozinho, tem que passar pelo executivo. Chegou no executivo, ele devolveu, ou não passou, os demais, é um poder colegiado, não passou lá. Então, assim, é mais uma firula que a gente inventa para não educar a sociedade. Nós precisamos, na realidade, educar a sociedade e entender o seguinte, quando alguém diz que vai fazer, você tem que buscar os fundamentos. Vou fazer como, com que recurso e quais são os entraves possíveis disso não acontecer. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ele apresentou uma proposta, inclusive está firmando convênios aqui com a Secretaria de Educação do Estado, para que a disciplina de consciência política, de direito eleitoral, seja incluída na grade das escolas, no ensino fundamental e médio, se eu não me engano. Nesse mesmo caminho foi o trabalho, né, do ministro da Educação, né, que é a disciplina Educação Moral e Cívica. Exato. É um caminho, professor? Olha, eu tenho medo dessa questão de a gente falar, vamos criar é a busca do rei, né? Vamos criar um império aqui, que o império resolve essas coisas. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? As coisas funcionam de uma outra forma. Ela funciona com ação. Nós precisamos ter uma ação efetiva de cidadania no Brasil, mas por completo. Não podemos ter uma... recentemente, num programa de rádio, entrevistamos o secretário de Transporte de Várzea Grande. E ele disse categoricamente, eu tenho lá 12 mil
alunos que utilizam passes. 7 mil fraudaram. Tá? E só existe duas desculpas. Alguém que não sabia pegou enganado, então não tem culpa, é a primeira coisa. Pratica o roubo e fala que não tem culpa. A segunda resposta é: eu estava em tal local, passou da hora, não sei o que tinha que voltar, e não tinha aquele dia, estava sem dinheiro, tá, por isso que eu fiz, mas foi só essa vez. Só essa vez, volta esse mês, outro mês, outro mês. Veja bem, a questão não está no político, está no cidadão, porque ninguém nasce político. Ninguém sai da barriga da mãe num parto, o cesáreo, parto natural, dizendo assim, saí aqui político. Ele não nasce lá, ele nasce no comportamento social. Nós temos de um lado, só estou citando escola, nós temos um lado o estudante que necessita do passe, cuja família colabora no processo da fraude, ele não faz sozinho, não é a criança que faz, é a família que faz e quando faz educa para isso. E temos na outra ponta, dos que levam os filhos com o carro, que não tem o menor respeito do trânsito na frente da escola. Em algumas escolas extremamente caras, onde para carrões acima de 150 mil reais, educação abaixo de 1 centavo. São capazes de fechar a rua porque não são capazes de 3 carros para frente, o filho descer e voltar. Não, tem que parar na porta da escola e para todo mundo. Essas pessoas oriundas, essas crianças oriundas que mais tarde vão ocupar o parlamento, que mais tarde vai ocupar a presidência da República. Se eu não corrigir lá, nós vamos ter... quiçá a gente possa viver, eu aqui entre vocês tenho alguns dias a mais, né? Daqui 50 anos estamos aqui discutindo a mesma coisa, porque a gente quer mudar o político. A gente não muda o político, a gente muda a sociedade porque o político sai da sociedade. Se a gente não alterar esse processo, nós vamos chegar ao resultado. E essa relação que estabelece sociedade e político, tá, é uma relação extremamente conveniente. E vou dizer uma coisa, o político que não bebe na sede de aproveitamento da sociedade não repete mandato. Esse é um problema sério. O político que estabelece, todo mundo é eleito por 4 anos ou por 8 anos, né? Não existe outro tempo de mandato no Brasil. Se nesses 4 anos você não alimentar essa sede oportunista de vantagem da sociedade, você não volta no outro. E sobre o político, a quantidade de deputados que nós temos, quantidade de deputados, quantidade de vereadores, quantidade de senadores, esse número, no entendimento do senhor, ele é necessário ou não? Poderíamos ter uma redução ou, quiçá, até um aumento, dependendo. Já entrevistei outras pessoas que acreditam que a quantidade de deputados e senadores é inferior à necessária, porque precisa dar mais voz à sociedade. O que tem que mudar é a realidade que esses políticos têm de recepção de salários, de benefícios, mas que o número de representantes deveria ser maior. Na opinião do senhor, qual que é o caminho? Olha, aí está outra distorção. A gente, quando fala isso, é porque as pessoas estão preocupadas do valor, custo. Exatamente. Sim. O custo... Só se olha para o valor, não se olha para a entrega. Né? O custo é da independência dos 3 poderes. Não falamos que os 3 poderes são independentes? Sim. Então, lá na Constituição está o valor que vem para cá. Para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, para o Congresso Nacional. É o valor que vai. Não importa se vai ter, no caso de Mato Grosso, não importa se vai ter 1 deputado, ou 24 deputados, ou 50 deputados, o valor constitucional transferido é aquele. A implicância está nesse valor. Então está na reestruturação e não no número de pessoas. Quando eu foco na questão do número de pessoas, parece que se eu diminuir o número de pessoas, ele vai ficar mais barato. Não, não vai. Nós temos o exemplo da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Era 21, pulou para 24. Não houve alteração financeira por causa disso. Tiveram que se virar lá com aquele número existente. Então, veja bem, a equação estabelecida no parlamento brasileiro é uma equação adequada. Não significa que não tenha que fazer um ajuste aqui e ali. O formato da funcionalidade que é inadequado. Então eu não posso mudar, matar as pessoas, diminuir ou aumentar as pessoas, sem critério, porque o critério da função está equivocada. Vou dar um exemplo. O parlamento brasileiro, seja vereador, deputado estadual ou deputado federal, foi criada uma estrutura de Estado que é um atentado contra o parlamento. Vou te dar um exemplo. Quais são as funções parlamentares básicas? Agora estou falando só de vereador, deputado estadual e deputado federal. 3 funções básicas. Fiscalizar, organizar a sociedade e criar leis, revogar leis ou alterar leis para adequar a sociedade. Essas, pode fazer as outras, mas essas 3 são básicas. Vão ocupar das 3. Fiscalizar. O Estado de Mato Grosso tem 24 deputados. Aí vem o Ministério Público, criar o Ministério Público. Um membro do Ministério Público, umzinho, o mais fraco membro do Ministério Público, tem mais poder que os 24 juntos.
A ação deles de fiscalização e de imposição lá para a sociedade como resultado é muito mais rápido. Não tem burocracia, não tem que criar comissão, não tem que ser colegiado, de coisa. Ele monta lá um processo, vai para a imprensa, solta, dá um efeito enorme. Você imagina com o vereador, coitado do vereador. Até eles reunir, discutir, tá, porque é colegiado, mata. Inclusive a sociedade muitas vezes questiona a existência do parlamento municipal, né? E ele é tão importante quanto ele é a única voz oficial da sociedade. Se a sociedade matar ele, matou a voz dela, não tem mais voz nenhuma. Tá? Ele é extremamente importante. Então você tem aqui um primeiro problema, fiscalização. O poder de fiscalização ficou extremamente burocrático, lento, e sem resultado final porque ele não consegue punir. A única punição é tirar prefeito, tirar governador, tirar presidente, que é uma punição severa, mas aí é a última circunstância. Vamos para o outro. Organizar a sociedade. É mais fácil para um prefeito, governador, presidente receber um líder de associação de alguma coisa do que receber o vereador, do que receber o deputado. Então matou também a questão da organização. E legislação, nós já temos legislação suficiente. Nós estamos precisando diminuir a legislação. Agora, a minha pergunta, será que a função seria só essa? Se aqui é a voz do povo? Não, existe tantas outras funções que ela pode ser trabalhada. Qual que seria a solução, professor? Uma reforma? Uma reforma de Estado. O Estado não atende mais isso. Professor, sobre essa reforma de Estado, já há um tempo, né, movimentos sociais e mais recentemente em 2018, alguns políticos do Congresso também começaram a defender essa ideia de se fazer uma Assembleia Constituinte, de se elegerem deputados especificamente para criar uma nova Constituição para o Brasil. Primeiro, eu acho que para criar uma Constituição, a população tem que ter muito cuidado na hora de escolher quais serão esses deputados, esses representantes que irão criar uma nova Constituição. Nós podemos perder alguns direitos fundamentais e mudar a característica da nossa sociedade. Mas esse é um caminho? Fazer uma reforma, uma nova Constituição para o Brasil, é um caminho? A minha pergunta é a seguinte, a gente quer uma nova casa ou quer uma nova pintura na casa? A gente precisa resolver essa questão. Eu acho que nós necessitamos de uma reforma constitucional e não de uma nova Constituição. Ela foi feita num outro modelo, ela tem que ser feita num modelo agora diferente, com uma outra condição, né? Mas aí existe uma coisa fundamental dentro desse processo, né? Que é a relação das funções atribuídas. Deputados, promotores, Tribunal de Contas, conjunto de coisas faz a mesma coisa. Um governador, por exemplo, tem 10 instituições olhando para fazer a mesma coisa. Nós precisamos ter uma instituição para fiscalizar, ela seja responsável por isso e ela tem que fiscalizar. Nós temos que parar com isso. Vai ser o Ministério Público? Deixa o Ministério Público. Olha uma coisa que acontece com o governo. Tem a Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, CGE. É uma loucura. E aonde todo mundo pode fazer, todo mundo pode errar. E tudo isso paga com dinheiro público. Então nós falamos de uma reforma de Estado. O Estado precisa ter quem faz o quê e fazer de verdade. Não precisa ter dois para fazer. É ir lá fazer e deixar pronto. Professor, chegamos ao final do nosso programa. Esse assunto ainda rende vários questionamentos, então fica um pré-convite. Com certeza será convidado novamente. Estarei à disposição. Esse programa dá 10 programas, né? Porque Exatamente. São vários temas estabelecidos aí. Fica à disposição de vocês. Agradecer. É um prazer estar aqui. Você que esteve conosco também, muito obrigado e espero revê-los no próximo programa.